Qual dica você daria para um jovem brasileiro, morador de comunidade do Rio de Janeiro, algum subúrbio do Rio de Janeiro, que aos 23 anos quisesse mudar totalmente de vida? Você falaria para ele pegar 90 mil reais emprestado e tentar criar um negócio do zero? Eu não recomendaria que ele pegasse esses 90 mil reais. Mas foi assim que o Flávio Augusto, criador da WhatsApp, começou o seu império de 1,3 bilhão de reais. A ideia desse vídeo é passar para você que sim, existem dívidas boas e dívidas ruins. Mesmo que isso não seja a coisa mais trivial do mundo. Então, vamos pro vídeo, deixa o seu like, o seu joinha, né? Se inscreve aqui, compartilha para algum amiguinho, que nesse vídeo eu vou te dar vários exemplos, te mostrar como que eu raciocino a respeito de uma dívida boa ou uma dívida ruim. Bora pro vídeo. Muito prazer, meu nome é Lucas Matos, sou criador desse canal. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a diferença de dívidas boas e dívidas ruins. Para a maior parte da população, talvez, esses 90 mil reais fossem usados para dar uma entrada móvel e parcelar o restante, ou fazer alguma viagem, não que seja com 90 mil reais, mas com 30, 40, 50, 10. Será que isso não compromete sua renda futura se não fizer o cálculo direitinho? E outra, será que todo empréstimo necessariamente vai ter um retorno negativo? O ponto-chave para separar uma dívida boa de uma dívida ruim é pensar no seu longo prazo. Uma das principais fontes, de alavancagem de uma empresa ou de uma pessoa na sua vida financeira é o crédito. É assim, por exemplo, o caso que a gente citou do Flávio Augusto, e é assim que todas as empresas fazem. O passivo de uma empresa, junto com o patrimônio líquido, compõe dívida. Mas é uma dívida boa, porque o retorno da operação da empresa supera o custo de juros dessa dívida. Então, gostaria de te dar alguns exemplos para a gente entender um pouco do racional sobre dívidas boas e dívidas ruins, e espero que você, ao final desse vídeo, toda vez que for pensar em fazer uma compra parcelada no cartão, ou um empréstimo para pagar um curso, ou mesmo que seja para comprar um carro, pelo menos saiba raciocinar acerca dos juros e de outros detalhes de uma dívida. Fechou? Então, vamos para alguns exemplos. Quando você entra em uma dívida boa, você está alavancando o seu propósito de vida e o seu patrimônio de forma que isso seja sustentável no longo prazo e te traga bons retornos financeiros. Então, por meio disso, dessa introdução, eu separei 3 exemplos de dívidas boas para passar aqui e eu gostaria de saber se você concorda ou não comigo. Então, comenta aqui embaixo se você concorda que nesses exemplos, essas dívidas são dívidas boas. O primeiro exemplo que eu gostaria de pensar aqui com vocês é o exemplo de uma dívida para estudar, por exemplo, um FIES da vida. Nesse tipo de dívida, a pessoa ela se compromete com um parcelamento futuro, um pagamento futuro, em prol de acrescentar mais conteúdos aqui dentro, em prol de evoluir tecnicamente em alguma coisa, em prol de ter um diploma ou uma graduação. E isso aumenta o valor de mercado daquela empresa num trabalho, por exemplo, numa empresa. Ela consegue disputar melhor ou ter uma média melhor de remuneração simplesmente por ter um diploma. Não que seja o maior diferencial da vida dessa pessoa. Outro exemplo de dívida boa, no caso de você comprar um ativo com algum desconto, não tendo a totalidade dos recursos. Resumindo, gostaria de comprar um imóvel, mas em média os imóveis daquela região custam mais ou menos 300 mil reais. Eu estou à procura de um imóvel para comprar, mas só tenho, entre aspas, 50 mil reais para dar de entrada. E durante as minhas pesquisas, descobri nessa região que eu adoraria morar, um imóvel à venda por 250 mil reais. Ou seja, caso eu consiga 210 mil reais de crédito em um financiamento imobiliário, ainda que eu pague juros e esses juros equivalham a 30 mil reais lá no futuro, 50 mil reais, eu estarei comprando um imóvel de valor de 300 mil reais que se valoriza ao longo do tempo por 250 mil reais, dando 40 mil de entrada, 30 mil, e financiando o restante, os 210, 220 mil reais. Para isso, em muitos casos como esse,
A dívida pode ser boa quando você compra um ativo cujo valor é maior do que o preço que você está pagando. Como que a gente chega no cálculo para saber se é bom ou não em um caso como esse? A gente precisa saber se o retorno, a taxa de retorno desse investimento, ou seja, comprei por 250. Lá na frente, vendi, ele valia 300. Então, na compra, eu já tenho um upside, né, um ganho de 50 mil reais. E sendo que eu dei uma entrada de 40, ou seja, eu não tinha a totalidade do valor. Mas lá na frente, ao passar dos anos, que eu fui pagando as parcelas do financiamento e pagando os juros, eu paguei um total de 280, 290 mil reais, mas o imóvel também se valorizou para 330, era 300, passou a ser 310, 320, 330 mil. Então, ao longo do tempo, essa diferença de 330 para 290, 280 mil reais que eu paguei de total, me dá um retorno desse investimento, e esse retorno pode ser maior do que os juros que eu tenha pago nessa espécie de alavancagem financeira. E um terceiro exemplo que eu gostaria de te dar é no momento de empreender, tal como o Flávio Augusto fez. Uma coisa muito importante que a gente precisa saber é que a taxa de empresas abertas no Brasil que vem à falência nos anos iniciais é muito alta, porque empreender no Brasil é muito desafiador. Hoje, a gente tem uma taxa básica de juros em torno de 10% ao ano, um pouco maior que 10% ao ano. Ou seja, se você tem 10 mil reais, ano que vem, se você comprar um título do Tesouro, ou seja, um investimento sem risco, ano que vem você pode tirar talvez R$ 1.100, sem risco. Então, qual seria o objetivo de você pegar esses mesmos R$ 1.000 e empreender com isso? Investir em alguma coisa? Melhor ainda, qual é o interesse do empreendedor de pegar esses 1.000 e mais 1.000 emprestado, que daria os 2.000, no ano que vem? Eu já teria R$ 100 garantido, 10% ao ano. Mas qual é o meu interesse de pegar esses 2.000, passar um risco de perder tudo isso empreendendo, para no futuro talvez tirar 2.100, 2.200 e talvez nem ter lucro ou muito provavelmente quebrar e perder tudo? O racional acerca desse empreendedorismo, ele precisa gerar muito em torno da TIR. O que é a TIR e o VPL desse investimento? O empreendedorismo também é um investimento. Você está gerando um negócio, ativos. O que são ativos? São recursos controlados por você, pelo teu negócio, que te geram renda, né? Para você criar ativos, tal qual Flávio Augusto fez, você precisa trabalhar e investir dinheiro. E o que é TIR e VPL? Como você vai avaliar se vale a pena você empreender ou investir em alguma coisa, ainda que você se alavanque, ou seja, pegue um empréstimo para isso, você precisa que a TIR, ou seja, a taxa interna de retorno desse investimento, seja superior à taxa de juros do empréstimo que você vai pagar. Ou seja, exemplificando, para ficar mais claro, eu tenho R$ 2.000. Um iPhone da mais última geração, vamos supor, custa R$ 10.000 se eu for comprar na loja. E o meu amigo, ele veio lá de fora e quer vender para mim por R$ 6.000. Porém, eu tenho 2.000, não tenho os outros R$ 4.000. Então, nesse caso, o que eu preciso pensar? Se vale a pena eu ir até o banco, pegar R$ 4.000 emprestados, juntar com os meus R$ 2.000 e comprar, e em quanto tempo eu demoraria para vender por R$ 10.000 ou 8.000, 9.000 por um valor a mais do que o que eu paguei e calcular assim a taxa interna de retorno desse meu investimento. Com isso, eu vou saber se foi maior ou menor do que os juros ou se eu retornei mais ou menos do que eu investi através dessa forma. E isso também é empreendedorismo, comprar e vender. Empreendedorismo é isso. Mas também existem as dívidas ruins. E o que são dívidas ruins? Dívidas ruins são aquelas que você não tem o planejamento sobre o que você quer fazer e isso impacta diretamente no seu futuro. Mas esse planejamento pode acabar se confundindo a respeito do retorno que isso vai te proporcionar. A dívida ela pode ser muito ruim e prejudicial. A gente, o brasileiro, ele tem um acesso muito fácil a crédito. Então, muitas das vezes,
quando nós comparamos, vou comprar essa máquina de lavar, custa R$ 1.500 ou 10 parcelas de R$ 200. Muitas das vezes nós não temos os R$ 1.500, optamos por fazer o parcelamento em R$ 200. Mas nesse ínterim tem R$ 500 de juros. É muito importante a gente ficar atento a isso. Porque no caso desse exemplo, não existe um retorno claro para o investimento. Esse retorno não precisa ser necessariamente financeiro, mas pode não valer a pena na maior parte dos casos. Então, para decidir o que fazer, nós precisamos conhecer sempre esses dois nomes que eu comentei. VPL, que é o valor presente líquido, e a TIR. Eu comentei um pouco melhor sobre a TIR, então eu vou falar do VPL. O que seria esse VPL? O VPL, o valor presente líquido, é o valor presente, como diz o nome, de um fluxo futuro de caixa, ou seja, eu tenho R$ 1.000 de valor presente. Esses R$ 1.000 podem ser equivalentes a R$ 1.100 lá no futuro. Por quê? Com o poder de compra dos R$ 100 de hoje, lá no futuro você vai precisar de 1.100 para comprar o mesmo valor. Então hoje a gente tem isso muito claro, né, com o preço da gasolina subindo pra caramba, tudo subindo. Com R$ 1.000 ano passado você colocaria muito mais combustível do que hoje, correto? Então o valor presente líquido é o valor dos fluxos futuros de caixa trazidos a valores presentes, descontados todos os custos necessários para trazer esse valor a valor presente. E o que é trazer esse valor a valor presente? É descontar, né? É entender quanto que esse somatório valeria hoje, dado a inflação, os juros e muitas outras taxas que podem ocorrer nesse fluxo. Espero que você tenha curtido esse vídeo com esses 3 exemplos de dívidas boas e esses comentários e exemplos sobre dívidas ruins. Nós falamos muitos conteúdos complexos nesse vídeo, então comenta aqui embaixo se você quer um vídeo só para falar sobre TIR, só para falar sobre VPL, só para falar sobre juros, né? No primeiro vídeo a gente fala sobre custo efetivo total de uma dívida versus os juros, né? Então, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém que você conhece e que talvez se interesse um pouco sobre a diferença entre dívidas boas e dívidas ruins, que eu espero que essa pessoa curta esse conteúdo. Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.